Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos informações aqui importantes sobre a escalação do Flamengo, o jogo mais importante do ano. Empate ou derrota, o Flamengo praticamente eliminado hoje. Por isso é muito importante, além do Flamengo vencer, tem que vencer bem, né? Tem que ser acima de 3 gols para poder se recolocar na segunda colocação do grupo e brigar até a última rodada, quem sabe, né, pela liderança do campeonato, da fase de grupos da Libertadores. Tem que também torcer pela uma derrota do Central Córdoba contra a LDU e o Flamengo fazendo sua parte contra o Deportivo Tátira. Mas para pensar nisso, tem que fazer o papel hoje, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil. Vamos ver aqui a análise e comentário, né? Tudo para esse jogão, como é que o Flamengo vai entrar em campo, como o Flamengo vai se comportar e o que é o preciso, né, para o Flamengo vencer a defesa da LDU, que com certeza vão vir fechado, para conseguir, além da vitória, também um placar elástico para dar a possibilidade do Flamengo avançar, tá bom? Vamos pro vídeo. Vai a mesma urgência amanhã. Vamos dar uma olhada no grupo do Flamengo. Rapaz, ontem o Tátira até empatou o jogo, mas o Central Córdoba fez o segundo e venceu a partida, né? Vamos dar uma olhada no grupo, pode colocar na tela a situação do grupo, a chave do grupo do Flamengo. Central Córdoba tem 11 pontos, a LDU tem 8, o Flamengo tem 5 e o Deportivo Tátira, o saco de pancadas, tem 0. Então, a Central Córdoba venceu o Tátira ontem, foi a 11. Amanhã, Maracanã, 9h30, transmissão da ESPN e do Disney Plus. 11, exclusivo. 11 é o máximo de pontos que o Flamengo pode chegar. Sim. É isso? Aqui o Flamengo pode chegar. Só que amanhã o jogo é decisivo. Ô Eugênio, não tem muito para onde olhar, né? Assim, tudo bem, a torcida já sabia, já imaginava que o Central Córdoba ia vencer o Tátira. Claro, ainda acho que havia aquela esperança de que, vai que tropeça, né? Sei lá. Uhum. Mas esse cenário já estava meio desenhado desde há 2 semanas, né? Enfim, de qualquer forma, esse jogo aí quinta-feira, amanhã, no caso, 9h30, transmissão, repito, exclusiva nossa, ganha contornos dramáticos, hein, Eugênio? Final de Copa do Mundo. Ô, louco! É isso. É isso, pro Flamengo Pensando em Libertadores, precisa ganhar o jogo, pô. Se não ganhar, complica muito tudo, porque, olha só, na última rodada, LDU enfrenta o Tátira em casa. Se o Flamengo não vence aqui amanhã, eles podem fazer aquele jogo ok, um empate serve pros dois, beleza? Um empate serve pros dois, e aí já era. Então tem que fazer o dever, não só amanhã. Só corrigindo, a LDU enfrenta o Central Córdoba em casa, na altitude, tá bom? E o Flamengo pega o Deportivo Tátira. Como o jogo, né, da última rodada contra o Tátira, que aí é para ganhar e golear, para fazer saldo, se estiver precisando de saldo e tal. Acho que nem vai precisar muito, porque os dois se enfrentam, né? Então vai tirar saldo do outro, para pegar pelo menos o segundo lugar no grupo. O Flamengo deixou a situação chegar onde chegou, especialmente quando perdeu em casa pro próprio Central Córdoba, que merecidamente é o líder do grupo. O Central Córdoba vai a 13 pontos. Ele, na primeira rodada, empatou com a LDU em casa, num jogo que merecia vencer. Pontos. Criou para vencer, mas não venceu. E é o ponto que ele perdeu, né? Poderia estar com 15 pontos agora, está com 13. Dentro da comparação do Eugênio. Fora isso, é um time que... Está com 11, desculpa, está com 11 pontos o Central Córdoba. 13 não, 11 pontos. Depois ele vai conseguindo ganhar do Flamengo, empatar com o Flamengo e chegar numa condição muito favorável para essa última rodada, praticamente classificado o Central Córdoba. Desculpa, professor. O Eugênio falou de final de Copa do Mundo, eu acho que é pior. Porque final de Copa você pode empatar e ter uma chance nos pênaltis, como a Argentina fez contra a França. O Flamengo não pode empatar, o empate é catastrófico em qualquer um dos dois jogos. Agora tem um lado a favor. A bola que o Flamengo tem, que é suficiente para passar bem por esses dois aí, com uma certa LDU bem mais complicado, mas numa dividida entre Flamengo e LDU, em condições normais de temperatura e pressão, e sem altitude, eu sou Flamengo. Eu concordo, é a bola que tem, mas que não tem mostrado nessa Libertadores, a né? Porque chega no péssimo momento. A gente fala de uma campanha que é ruim,
mas de desempenhos que condiz com essa campanha. Acho que a gente não pode falar de uma grande... Para mim, o Flamengo até agora, eu não acho que é a situação mais delicada entre os brasileiros. Você tem um grupo da morte e a chance de um deles acabar ficando pelo caminho é considerável. Eu acho que ainda o Flamengo, eu apostaria na classificação do Flamengo e na vitória nesses próximos 2 jogos. Mas mostrando algo que ainda não mostrou. Mas assim, se a gente analisar o que foi até agora, para mim é o brasileiro que mais decepciona na Libertadores até aqui. Embora... Para mim, é um dos favoritos ao título ainda. Eu não vou mudar em relação a isso. Lógico, só deixaria de ser se não conseguisse essa classificação. Mas ainda vejo pelo potencial, eu concordo com você, professor, é o potencial que ele tem, a bola que ele tem, que já demonstrou nesse ano sob o comando do Felipe Luiz, não na Libertadores. E acho que também o momento de oscilação com o Felipe Luiz chegaria, isso é um fato, é um trabalho, né, ainda recente, é um treinador jovem, que para ele também é uma primeira experiência, também vai acertar, vai errar, mas tentar entender o momento das individualidades também, né? Por que o Gerson cai tanto também na última partida, se o físico pega para o Flamengo nesse momento com o Arrascaeta, o Pedro ainda voltando, mas também não 100%, lógico, parado durante muito tempo com uma grave lesão. Ele tem um grupo muito qualificado até para você identificar essas baixas e fazer alterações. Então, é o momento do Felipe Luiz de identificar quem que está 100% ali, porque hoje o jogo vale muito. Ô Eugênio, puxando esse gancho da Mari, olhando para o campo, né? Olhando para o que a LDU vai levar para o Maracanã e para o que o Flamengo... levará também amanhã para campo, né? Olhando para a bola, para o que o Flamengo vai precisar apresentar em campo amanhã para vencer o jogo. Apenas 3 gols até aqui na Libertadores, né? Um ataque discreto do Flamengo na fase de grupos. Inclusive no jogo em que atuou no Maracanã, na Libertadores, perdeu, né? Para o Central Córdoba. Ele vai ter que ser o Flamengo no seu melhor, o Flamengo que lembre a goleada sobre o Corinthians ou a goleada sobre o Juventude, um time com muita intensidade, com muita força, com muito vigor físico, para funcionar o esquema do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo, o que ele sentiu em Libertadores e sentiu em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, é um desgaste físico que não tem permitido à equipe colocar em prática o futebol que normalmente coloca, que é um futebol de muita imposição física, de marcar no campo de ataque, de recuperar essa bola e rapidamente trocar passes para chegar ao gol. E o Flamengo sentiu isso. Então a gente viu, por exemplo, contra o Bahia, os 15 minutos iniciais muito fortes. O Flamengo fez o gol ali, com 7. Um gol de cabeça do Arrascaeta. E depois caiu de produção. E depois foi levando o jogo assim, em banho-maria, até ele terminar. Porque era como dava. Então, como alguns jogadores foram poupados contra o Bahia, se imagina que o Flamengo possa ter guardado forças para, no jogo de amanhã aqui com a LDU, mostrar um nível de rendimento mais próximo do que está acostumado, do que a gente sabe que o Flamengo pode render. Eu acho que é muito da parte física. Agora, do outro lado, tem um time que possui na defesa a sua maior fortaleza. A LDU é um time que sofre poucos gols. Na temporada, a média de 0,6 por jogo. E isso dificulta o trabalho do Flamengo, que vai precisar, para ficar tranquilo, fazer 2 gols. Ganhar por mais do que 1 de vantagem, para superar a própria LDU no saldo e ir para a última rodada mais tranquilo, tirando também saldo da LDU. Então, essa é uma questão importante, porque do outro lado vai ter um adversário que vai jogar muito na transição, buscando passe longo para usar o Arce, que é o seu centroavante, o paraguaio, como pivô e a partir daí aproximar outros jogadores perto dele. E vai se fechar. É muito difícil entrar pelo meio da defesa da LDU, que é por onde o Flamengo joga muito, né? Se a gente olhar, o Flamengo constrói muito com a infiltração do Arrascaeta. Ele vem da intermediária, tabela ou com Gerson, ou com Pedro, ou com Cebolinha e invade a área para finalizar. Uma principal característica de criação ofensiva, o Arrascaeta se transformou no elemento, entre aspas, surpresa, que vem de trás, pisa a área e tem feito os gols. Fez até de cabeça contra o Bahia. Então, essa infiltração por dentro que normalmente os adversários da LDU não costumam fazer. Aí vai precisar o Flamengo fazer com toda a qualidade que possui, com toda a força que possui, com toda a intensidade. E para isso o time precisa estar
fisicamente melhor do que esteve nas últimas partidas. E isso ficou muito nítido no empate com o Central Córdoba, né? Que fisicamente o time não conseguiu reagir ao mesmo nível de força que o adversário impôs. Essa é a grande questão para o jogo de amanhã. E vai precisar mais do que nunca, né? Vai precisar redobrar a atenção. Não pode, por exemplo, dar o mole que deu contra o Central Córdoba. Porque a LDU é um adversário ainda mais qualificado que o Central Córdoba para te pegar no contra-ataque. Alex Arce é o Haaland paraguaio. A gente fala... É isso, galera. Temos aqui a provável escalação do Mengão, assim, com algumas duas novidades, né? Grande questão, temos aqui duas escalações, isso porque o Eric Pulgar, né, o principal jogador, junto ali com o De La Cruz, que faz aquela trinca ali, ao qual fecha o cadeado, né, do Flamengo, ferrolho do Flamengo na defesa. Infelizmente sofreu a lesão, está fora, e também o Alan também está fora, que poderia substituir o Eric Pulgar. E com isso está a grande questão, vai colocar o Everton Araújo, vai recuar o Gerson, por isso aqui nós temos, né, duas escalações da provável escalação do Flamengo. Vamos lá, para a primeira que trouxe quem foi a coluna do Fla, o Globo Esporte também, e depois a gente passa a outra, tá bom? A principal: goleiro Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga, lateral direito Wesley, lateral esquerdo Alexandro, aí volantes De La Cruz e Gerson, né? Gerson recuando, voltando para sua função de volante. Meio campo Arrascaeta, ponta esquerda Michael, ponta direita, o Everton Araújo aqui, tá bom? O Gerson seria mantido na ponta direita. E no ataque, o Pedro. A outra escalação é essa daqui, ó. Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Gerson e De La Cruz, Alexandro e Wesley, Luiz Araújo, Michael e Pedro. Sacaria o Everton Araújo, recuaria o Gerson e colocaria o Luiz Araújo na ponta direita, né, na vaga do Gerson. E a terceira escalação, que seria, né, vamos dizer assim, improviso, seria Léo Pereira e Danilo, Léo Ortiz como volante aqui, tá bom? Como primeiro volante, e o De La Cruz como segundo volante aqui. Aí o Wesley na lateral direita, Alexandre na lateral esquerda, Gerson na ponta direita, Michel na ponta esquerda e Pedro, tá bom? Essa é mais ou menos 3 escalações, mas a mais provável para entrar pro jogo. Eu gostei dessa última, tá bom? Com o Léo Ortiz improvisado, ele já fez essa função várias vezes quando o Tite estava no Flamengo e jogou pra caramba, né? Deu muitas opções de passe, deu muita infiltração. Ele jogou pra caramba, até se posicionou como falso atacante, né? Como falso 9 também. Mas eu gosto muito dele também como volante. Mas a mais provável escalação direta de acontecer é a primeira, tá bom? Goleiro Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz, Wesley e Alexandro, Everton Araújo e De La Cruz, Arrascaeta, Michael, Gerson e Pedro. Essa é a primeira mais, vamos dizer assim, mais fidedigna, né, para acontecer no jogo de hoje. Eu, sinceramente, sacaria, com todo respeito ao Everton, né, um jogo tem um potencial muito grande. Tem tudo, está em ascensão, mas para esse jogo que é muito importante hoje, eu sacaria o Everton Araújo, já colocaria de cara o Luiz Araújo aí, tá bom? Recuaria o Gerson, colocaria o Luiz Araújo e ia para cima da LDU, até porque o Flamengo precisa de saldo de gol, né? Precisa dessa vitória. Como eu falei, né? Um empate ou a derrota, o time está praticamente eliminado. Já era a Libertadores, já era praticamente o ano do Flamengo. A gente sabe que a Libertadores é a competição mais importante, embora a diretoria priorize o brasileiro, né? A gente já viu isso aí nas falas e tudo mais, mas Libertadores é Libertadores. Não é à toa que o Flamengo vacilou e está aí nessa situação. Como o próprio Felipe Luiz falou, a gente se colocou nessa posição, né? A gente se colocou nessa situação e só depende da gente sair agora. Ou seja, tem que ir para cima, independente, né, com todo respeito à LDU, mas tem que ir para cima e golear a LDU. A gente teve chances de ganhar na LDU lá na altitude, né? Foi bem superior o Flamengo, mas não conseguiu traduzir isso em chances criadas, tá bom? Lembrando que o jogo é 9h30 da noite, transmissão da Globo e também do ESPN. O jogo é com transmissão da ESPN e da Paramount, tá bom? Vão transmitir o jogo aí do Flamengo.
9h30 da noite. Vamos ter casa cheia, todos os ingressos estão esgotados. Com certeza o Flamengo vai conseguir bater mais um recorde, né, de público, de arrecadação. E tem tudo hoje para o Flamengo fechar com chave de ouro, com uma goleada diante da LDU. Mas se não for goleada, mas pelo menos seja 2 gols para o Flamengo se recolocar na classificação, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Valeu.